Olá, famílias! Esse é mais um podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito diferentes. Por isso a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para empoderar as mulheres para uma maternidade mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade, para mostrar que, além de mãe, a mulher pode ser esposa, filha, amiga, empresária, executiva e, o mais importante, feliz. Aqui queremos mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje eu estou muito bem acompanhada com uma pessoa muito querida, da qual eu sou muito fã. Eu estou aqui com a professora Tânia Mujica, que é mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos, consultora empresarial, palestrante e criadora do método Diálogos que Curam. E Tânia, eu acho muito linda a sua história quando você conta que foi num banquinho na 25 de março, uma das ruas mais caóticas de São Paulo, que você percebeu que por detrás dos conflitos dos quais você mais fugia estava a paz que você tanto procurava. E hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação e dos diálogos na maternidade. Então é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada, querida Tatiana. Me sinto honrada pelo seu convite. Muito feliz de poder estar aqui no seu podcast e também de contribuir com mais. Eu teria gostado de receber, de ouvir podcasts sobre esses temas quando ainda meu filho era pequeno, então vai ser prazeroso para mim estar junto com você hoje. Essa é a ideia, então bora bater papo. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para as mamães por que você se interessou por esse tema, por que diálogos que curam? Para mim foi é como se a sombra trouxesse mais foco para a luz. Então eu cresci numa família onde gritos, violência era o mais comum. Então para mim completar a minha comunicação ou poder trazer alguma mensagem era algo muito difícil. Me comunicar era algo difícil. Então eu aprendi violência, é o que eu replicava. Quando eu tinha 18 anos, meu apelido era Tânia Boca Suja. Quando eu cheguei no Brasil, era Peruana Barraqueira. Então, não consigo imaginar, eu confesso. Toda uma jornada para chegar aos diálogos que curam. Mas porque eu tinha todo o oposto na minha vida. O único espaço que eu cuidava o máximo possível era o espaço com meu filho. Fora da presença do meu filho, era assim, era barraco, era briga, porque cresci nesse ambiente e como um mecanismo de sobrevivência para não ser ferida, preferia estar pronta para lutar ou ferir do que ser ferida novamente. Então, o caminho que me levou para Diálogos que Cura, saindo do lugar de totalmente caos dentro de mim, ao ponto que eu achava que saindo do meu país para o lugar mais longe que eu podia, que no caso foi o Brasil nessa época, eu poderia deixar para trás todas as dores, todo o caos, toda a dor, todos os traumas, todas as mágoas, e não foi assim. Tudo que estava aí estava dentro de mim, então veio junto comigo na mala. Mas se revelou de uma maneira muito nítida quando fui trabalhar como estátua viva no centro de São Paulo. Ali, como você mencionou, em cima de um banquinho, no meio do caos, e que pude perceber que o maior caos do que aquele que acontecia na 25 de março era o que estava dentro de mim. Que aquilo não era nada comparado a todas as vozes que aconteciam dentro de mim. Então, vozes que em algum momento na infância ainda tinham ouvido de violência, você não pode, você não presta, você não serve, não deveria nem existir, tudo isso se tinha tornado minha própria voz, tinha se internalizado e podia ouvi-lo como se fosse uma trilha sonora. Então, minha pesquisa e minha dedicação para o mundo dos diálogos que curam, ele partiu primeiro do silêncio. Foram 11.815 horas trabalhando como estátua viva. Eu tinha tudo, meu caderninho, anotava diariamente para poder fazer minhas contas de quanto eu tinha ganhado por hora. E um dia fiz as contas, deu isso. Então, todo esse tempo em silêncio, no meio do caos, observando o que se passava, demorei ainda para descobrir que muito do que estava se passando tinha se convertido em meditação.
Demorou muito para perceber isso, mas as transformações na minha vida começaram a acontecer antes mesmo de saber que aquilo era estar observando meus pensamentos, percebendo meus pensamentos. Ao observar meus pensamentos, uma parte de mim, um eu observador, se começou a fortalecer e podia ver de fora o que pensamentos queria manter como essa trilha sonora ou não. E aí, de uma forma orgânica, esse trabalho na Estátua Viva me levou a dar aulas de meditação para pessoas que tinham dificuldade com meditar. Quando descobri que aquilo era meditação, me dei conta que eu jamais teria começado ou iniciado ou me interessado por meditação se ele fosse para mim apresentado como uma sala branca com vela, cristal e totalmente estático. Mas foi por ter sido no meio do caos e com alguns movimentos, né, que a Estátua Viva faz, que para mim foi possível. Então, desenvolvi algumas técnicas de como meditar no meio do caos, como meditar para pessoas, e meditação para pessoas inquietas, né? O Inquietos Meditam foi um dos cursos que eu tive. Então, e esse caminho, né, e essa mesma proposta para esse público atraiu um público específico. Este público era pessoas da área de empresas, né? Correria, liderança, mães, tudo que fosse caos, né? Então esse tema, os inquietos, né? Os inquietos que estivessem vivendo em caos, me disse, né? Estar num papel de maternidade, estar num papel de liderança, estar num papel no qual tem muitas pessoas envolvidas, é estar no meio do caos e da complexidade. Então, ao conhecer mais essas pessoas e abordar mais sobre os mundos delas, comecei a entender sobre esses temas complexos, sobre o que era caos, o que era conflitos. Ao final, tudo que estava se passando na vida deles hoje, né, despertava coisas da infância, mas deixa eu entender o que se passa agora. Por que é tão difícil nos conectarmos? Para mim, não tenho dúvida de quanto foi uma escola a Estátua Viva, porque eu comecei a ter algumas degustações do que era conexão. Não precisava nem sequer de palavras para perceber que podia conectar com uma pessoa apenas com o silêncio. Que não eram as palavras que conectavam, mas era a postura que nos colocamos diante do outro, essa vontade de querer estar próximo, de querer um contato, de querer uma troca. No caso da Estátua Viva, a troca era, às vezes, uma moeda e, em troca, a arte. Em troca, um cristalzinho, uma mensaginha que entregava. Às vezes, a troca era apenas um olhar. Uma apreciação, tanto da pessoa que olhava para artista, para a Estátua Viva, né, na qual dizia, uau, que bonita arte, parabéns. E do lado da Estátua Viva, do meu lado, eu digo, lhe agradeço pela sua contribuição. E eu jamais tinha tido essa qualidade de conexão. Era nova para mim. Me emocionava, vira e mexe, eu me emocionava e chorava no meio da apresentação, porque eu nunca tinha experimentado isso. Então, para mim, era algo muito novo. E aí, ao começar a fazer as aulas, a entender mais as pessoas, pude perceber que essa carência por conexões não era só na minha vida, que as pessoas não sabiam o que era conexão, que as pessoas tinham fome de conexão, desnutridas de relações autênticas. Então, tanto tempo observando em cima de um banquinho, você consegue ver até padrões das pessoas, sei lá, até mesmo uma pessoa adulta que via a Estátua Viva e tinha medo de que eu, de repente, desse a louca e assustasse a pessoa. Mas isso era um homem alto, forte, a máscara de que estava sem medo, né? Mas aí de fora do banquinho, em cima, olhando de cima das coisas, você ia perceber como as pessoas fazem tanto esforço para mascarar o que sente. Então, tudo isso foi para mim, me apresentando os fios para eu ir atrás, sabe, percorrer o que está acontecendo, deixa eu ver o que está por aí e seguir. E isso foi me levando uma vida e uma carreira nada linear, porque primeiro foi conexão, depois foi escutativa, depois foi entender sobre o mundo dos sentimentos, depois eu conheci a comunicação não violenta, e isso me levou a entender um pouco mais sobre o mundo dos conflitos. A conexão hoje, quando eu digo que trabalho com diálogos que curam, eu digo que cura do quê? Qual é a grande doença? A desconexão. Então, diálogos que curam, eles conectam. E diálogos que curam acontecem em qualquer ambiente.
Quando vamos falar de uma mulher, ela se conectando com o seu corpo, com suas necessidades, com seus sonhos, com seus sentimentos, para depois se conectar com o parceiro, né? Com um parceiro, com o bebê, né? Com o bebê. E tem que ser nessa ordem, né? Como uma fonte que primeiro preenche a si mesma para depois transbordar. E eu tô ouvindo você falar e eu conectei muito com esse universo da maternidade, porque a gente fala muito, né? Nasce uma mãe, nasce um bebê. E na verdade eu acho que isso não é tão automático assim, né? Essa mãe também tá aprendendo, né? Então a gente fala muito da questão do autorrespeito, né? De você ouvir o seu próprio corpo, de você ouvir os seus próprios sentimentos, de você dialogar mais do que com o outro, com você mesmo também, né? Porque vai terminar sendo um reflexo. É como se estamos constantemente com aquela trilha sonora que eu comentei, essas vozes que estão constantemente falando na nossa cabeça, muitas vezes sobre nós mesmos, elas também vão transbordar. Se a conexão comigo mesmo é de auto-julgamento, é inevitável que eu faça isso na conexão com o outro, porque é como todo o meu ser entra em conexão com o outro, então o que vai ver? O que eu tenho comigo? Algumas pessoas dizem, eu não trato as outras pessoas do jeito que eu trato a mim. Eu trato de um jeito assim, sou muito cruel e me julgo a mim mesma, eu não trato isso para as pessoas. Mas se você trata assim com você, nem que fosse escondidas, mentalmente você trata assim os outros. Pode até ser simpático com o outro. Mas uma pessoa que não consegue amar, se conectar consigo mesmo profundamente e não consegue se apreciar, não conseguirá fazê-lo de forma genuína, que seja percebido em todos os corpos da outra pessoa, para com a outra pessoa. Isto é algo que, se eu estou conectado comigo, com meu próprio coração, então eu me conecto sim com o coração do outro. Pode ser, às vezes, que a pessoa está conectada com sua mente. Então eu vou ter uma conexão de mentes apenas, enquanto nós concordemos, estamos conectados. É frágil conexões apenas mentais. É frágil também conexões apenas de corpo. Uma hora que o teu corpo não mais me agrade, perde a conexão. Sim, é mais profundo que isso. É mais profundo que isso. E para poder ter essa conexão com os outros, precisamos ter essa conexão com nós mesmos. Lindo isso. E você fala sempre de 3 pilares dentro do seu método, né? O expressar, o escutar, a escutativa que é tão importante, e o dialogar. Como que a partir desses 3 pilares a gente consegue construir os diálogos que curam no nosso dia a dia? Sim. No expressar, tem a ver com aquilo que acabei de comentar agora há pouco. Os diversos corpos, né? As pessoas estão acostumadas apenas a se expressar com a mente, ideias, né? O que eu vou dizer. Mas existe muito mais do que apenas as ideias, né? Porque às vezes pensamos que expressão são as palavras que vão ser ditas. Mas as palavras que são ditas, elas são somente a fase final de todo um grande e profundo processo complexo que aconteceu internamente. É a pontinha do iceberg, né? Então, se ele está conectado só com a mente, vai ser só falatório. E é isso que mais tem. Falas neuróticas, né? Falamos, nem estamos prestando atenção no outro, estamos só esperando não saber de falar. Ou se ouvimos o outro só para saber o que vamos nos responder. Ou se outro fala mais bonito, diz, peraí, o que eu vou falar para ficar mais bonito ainda? Então é tão pobre esse tipo de expressão. Então nós temos diversos corpos e cada corpo se expressa de uma maneira diferente. Tem um corpo emocional, aí estão nossos sentimentos. O corpo físico, né? Poder usar o meu próprio corpo para trazer força a cada uma das palavras que for trazer, para compor, para ficar mais claro também de o outro decodificar a mensagem. Se posso usar meu corpo também, então vai acompanhar a força de cada uma das palavras. O corpo energético, que não tem nada a ver com algo só esotérico, né? Se, por exemplo, quantas vezes já aconteceu de que a gente está, sei lá, olhando para frente, a gente percebe que a gente sente que tem alguém olhando para nós, ou atrás, não tem olho atrás, mas a gente olha e exatamente nesse momento a pessoa estava olhando. Que parte de você percebeu isso? É o corpo energético que percebe que tem energia sendo direcionada para você. E esse corpo energético também se expressa.
Ele está ali quando nós estamos com o nosso centro de poder energético conosco. Então nós podemos ser adultos, podemos ser centrados. Mas se meu corpo energético está direcionado no que você pode pensar de mim, então eu me torno mais adaptável. Se eu quero te agradar, eu me torno infantil e meio atrapalhada. Então, se meu corpo energético é o nosso poder de energia, está comigo, com o meu centro de poder, bem no meu centro físico, algo que se estudava muito das filosofias orientais, né, como Hara. Então, eu tenho a força da minha energia na minha própria voz. E aí, meu corpo mental, que traz a clareza das ideias. Então, só estes corpos, já quando se misturam e são conduzidos, por exemplo, pelos sentimentos, é precioso. E poder energizar nossos sentimentos com medo, trazendo uma fala do desconhecido. Ou com raiva, quando precisamos ser mais claros, quando precisamos dizer sim, não. Ou comprometer-nos com algo que é importante para nós. Ou a tristeza, que nos diz que é o momento de olhar para dentro, que algo importante para nós não está acontecendo, que algo não foi visto e que era muito importante voltar a ser visto quando é sobre um luto. Ou a alegria que energiza o espaço, dizendo: nós vamos trabalhar juntos, nós vamos para a mesma direção, apreciar o outro. Então, a fala que não está energizada com os sentimentos é uma fala monótona, apenas mental. Então, as pessoas temos passado nas últimas décadas por uma overdose de educação baseada no corpo mental. Então, as nossas conversas e conexões estão aí só pela mente, não à toa. Tem tantos conflitos, polarização, basta as pessoas pensarem diferentes, perdem a desconexão. Então, isto é o que seria a expressão, né? Como eu expresso a mensagem e como eu torno o mais claro possível para a pessoa que está na minha frente. Na tentativa, muitas vezes, das pessoas quererem falar bonito, codificam a sua mensagem bonitamente, de forma embelezando ela, mas não fica claro para o outro. Dá muita brecha para outras interpretações. Então, eu poder expressar com a potência dos meus corpos e com a empatia, de forma a te entregar de uma maneira que seja muito mais fácil de poder você decodificar, me tornar responsável pela mensagem que eu trago. Tem a ver com expressar. Tem a ver expressar também com o tempo que eu desejo ocupar nesse nosso espaço. Isso seria o pilar expressão. É um resumo, né? Isso podia dar um curso de 5 dias, mas eu estou fazendo um trailer do que seria. E a área escutar é uma coisa que poucas pessoas fazem curso sobre escutatória, né? Então, escutar é uma habilidade tão escassa. Porque não fomos reconhecidos na infância por escutar. Nós tínhamos prova oral, não tinha prova de escuta. Já pensou quão diferente teria sido? Com se nas avaliações, vai que, né? Nem acredito nas avaliações, mas se nas avaliações pelo menos tivesse tido momentos nos quais a gente ouvia a informação, a gente podia sintetizar o que acabamos de ouvir, teríamos exercitado um pouco mais a escuta. Mas isso não é valorizado, nem é na escola, não é nos empregos. Imagina que você numa entrevista é avaliada a sua escuta. Não, é como você fala, como você se expressa. E escuta é uma habilidade que hoje em dia, além de ser escassa, se tornou extremamente difícil pela falta de prática. Porque ela requer que você abra um espaço vazio dentro de você, para que temporariamente, durante o tempo que você escuta, o outro, junto com suas ideias, possa habitar dentro de você. E você sustente isso. Não tem a ver com você vai ser convencido. As pessoas têm medo de escutar algo diferente, na ideia de que se escutarem tempo suficiente, elas vão, então quer dizer que mudarem de ideia estão concordando com o outro. Tem nada a ver se você concorda ou discorda com você escutar. Tem a ver com a presença, né? De você estar presente, conectado ali com aquilo que você está ouvindo, né? E é um ato de amor, né? Escutar e dizer, eu vou permitir que você habite em mim durante o tempo que você esteja falando.
E ao mesmo tempo é algo tão precioso, porque eu ganho muito quando escuto alguém totalmente diferente a mim. Porque eu tenho a possibilidade de enxergar o mundo a partir de olhos totalmente diferentes. Jamais poderei ver a vida da mesma maneira que outros dois olhos, porque tem toda uma outra jornada de vida que leva que nós enxerguemos a vida, a mesma situação, com uma perspectiva um tanto diferente. E estamos mais acostumados a gostar de ouvir apenas pessoas que pensam igual a nós. E dizermos coisas como, nossa, eu gostei de você, a gente pensa igual. É quase um autoelogio, na verdade, né? Tipo, então melhor gravo o que eu tenho para dizer sobre aquela coisa e fico ouvindo a mim mesma, sem parar. Eu vi que as pessoas fazem isso, tipo, gravam histórias e começam a ouvir e se ouvir uma e outra vez. Eu fico pensando que essas pessoas terminam sendo as próprias maiores fãs dos próprios stories, porque em vez de, né, ouvir outros conteúdos, preferem ouvir a si mesmas. E é isso que acontece no dia a dia, quando nos gostamos da pessoa, é porque pensamos igual. Agora, e aí criamos como consequência bolhas de comunicação. Então, nossas panelinhas terminam sendo pessoas que pensam parecido, e isso é muito perigoso. Porque as bolhas são bonitas, né? As bolhas, você vê uma bolha de sabão, ela é colorida, ela é assim, multicolor, né? Mas ao mesmo tempo é tão frágil. Ao mesmo tempo ela apresenta a imagem de ponta cabeça. E ela estoura rapidamente. Basta que assim, alguma outra ideia apareça e cai a ilusão. E as conexões são muito frágeis. Então, que precioso é poder criar e manter conexões com pessoas que pensam diferentes a nós. Não quer dizer que temos que concordar, mas podemos enxergar, ao passarmos pelas diversas camadas de comunicação, o ouvir, o entender, o compreender, aí nós entramos num grande portal de ampliação de consciência. Quanto melhor consigo ouvir e escutar de forma ativa pessoas com perspectivas diferentes, mais olhos eu ganhei na vida diante da mesma situação. Ninguém está pensando uma coisa porque é mal, é porque está enxergando de um lado totalmente diferente. E aí quando tem esse expressar de forma autêntica, na qual eu posso me responsabilizar sobre o código que eu estou entregando ao outro, minha mensagem codificada, e eu posso falar de forma autêntica e sem machucar. E ao mesmo tempo, quando eu posso ouvir, ter uma escuta ativa, me responsabilizar por entender que eu estou tendo diante de mim o mundo a partir de outros dois olhos. Então eu posso ouvir sem me ofender com tanta facilidade. Então o diálogo acontece, diálogos que curam acontecem. Porque diálogo não é uma discussão, um debate. Diálogo acontece quando duas pessoas se sentem à vontade em poder trazer aquilo que elas realmente sentem, aquilo que elas necessitam, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas desejam, sem medo do julgamento, sem julgar o outro, e de repente, sem roteiro nenhum, se forma uma terceira entidade. Quando há diálogo, nós começamos a costurar nossas vidas, nossos mundos, nossas perspectivas, nossos corpos, né, que se expressaram numa conversa, e aí algo totalmente inesperado surge. Diálogo não acontece vindo de um roteiro. Diálogo acontece numa dança de impulsos. Eu trago algo, então como você não tem julgamento, como você não tem nenhum roteiro prévio do que você vai responder para mim diante disso, aquilo te toca. Eu trago para você com meu corpo físico, mental, emocional, energético. Então isso toca um impulso do seu corpo físico, mental, emocional, energético. Move coisas, movimenta coisas dentro de você e de repente isso se torna energia que direciona em outra expressão. E aí se forma algo inesperado. Isso é diálogo. É lindo isso, né? E eu vivi isso, comentei com você, né? Que eu e meu marido, a gente tá tentando engravidar, já faz um tempinho. E eu acho que em algum momento a gente sempre tenta ser forte ali pro outro, né? Então, sempre que eu fico um pouco mais chateada, meu marido, que é um pouco mais racional, fala, não, tá tudo bem, vai passar, tamo junto, né? E aí, um dado momento, numa viagem, no momento que a gente estava super vulnerável, a gente sentou para ter o que eu chamo de conversas difíceis, né?
Foi de forma orgânica, ela surgiu e a gente de fato sentou ali num momento, numa tarde, sentado num parque, e a gente começou a falar de forma muito aberta sobre esse processo que a gente estava vivendo, né? Nos emocionamos muito, nos fizemos muito vulneráveis ali de dizermos o quanto a gente estava frustrado e o quanto a gente não fala a respeito, com medo de que o outro também sinta isso, então tentando ser forte para o outro. E quando a gente acabou, a gente olhou e falou, gente, por que a gente fica fugindo dessas conversas difíceis, quando no fim elas geram exatamente, né, essa conexão, a gente se enxergou a partir de um outro olhar, a gente se reconectou, se realinhou, foi tão importante, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né, a importância dessas conversas difíceis no nosso dia a dia, como casais, num relacionamento, como tentantes, os papais também. Sim, muito precioso. Você já sacou, vocês sacaram como isso é um portal de conexão, né? E aí ficou uma pergunta no ar. Por que se essas conversas são tão poderosas, nos conectam tanto, nos vulnerabilizam, por que as evitamos? Porque culturalmente nós evitamos essas conversas difíceis porque culturalmente nós fomos ensinados que sentir é errado. Então, primeiro nós tentamos categorizar que raiva, medo e tristeza é ruim e que alegria é bom. E indo um pouco mais fundo, acabei de dar um curso sobre diálogos que curam, e aí criei um mapa com os participantes sobre cada um dos sentimentos, sobre as crenças que nós temos em cada um. Então, claro, raiva, agressividade, medo, fraqueza, tristeza, mimimi. E alegria, no primeiro momento, é coisas como alto astral, simpatia. E quando eu pergunto, que mais? Fake. Começa a surgir já algumas outras coisas novas. Infantil. Não tem boletos para pagar. Então, exagerada, e vem, Então, temos até julgamentos dos sentimentos que supostamente eram bons. São bons. Então aí percebemos de como constantemente estamos evitando sentir. Até mesmo as dicas que nos passam sobre inteligência emocional são totalmente distorcidas. Se você sente medo, medo é o contrário do amor, foca no amor. Raiva, tá sentindo raiva? Então inspira profundo, relaxa, faz uma meditação, faz academia ou limpa a casa. Aí você canaliza a raiva. Tudo isso, aparentemente, que é uma ótima dica, ela está nos dizendo aquilo que você está sentindo é ruim, é errado, para de sentir, leva ela para um outro lado, direciona, distrai tua energia que surgiu para uma questão específica e fala para esta raiva, tem um passarinho na academia, lá, segue lá. E não. Por quê? Porque temos medo de sentir. E não à toa. Porque, como há várias gerações, o ser humano tem medo de sentir, então isso está tornando-se um ciclo vicioso. Com medo de sentir, e sentimentos são energia. Energia não pode ser destruída. Energia somente pode ser comprimida, transformada, mas não destruída. E se sentimentos são energia, você está tendo raiva, o medo, e não usa essa energia para se comunicar, por exemplo, ou para agir diante do que está acontecendo, ela fica no corpo. E aí vai aumentando, 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 e quando tem uma grande porcentagem dessa energia, o que acontece? Ou a gente explode, ou a gente implode. Explode com o outro, implode a partir de doenças. Então, como as pessoas estão há gerações se contendo, terminamos nós vendo dos nossos pais, e nossos pais viram dos seus avós, os sentimentos dos pais, cada um dos seus pais, quando já estava tão grande e não poderia ser conduzido de uma forma saudável. Terminava sendo destrutivo para os outros ou para a própria pessoa. Então, nós vemos isso e dizemos, realmente, sentir é ruim. Eu vou fazer tudo possível para não sentir. E perpetuamos isso. O que fazer em casos como esse? É perceber os sentimentos quando ainda estão pequenos, porque vocês tiveram essa conversa ainda quando dava para direcionar esse sentimento. Ele não estava imaginando que seus sentimentos, seus medos, provavelmente que estavam medo, raiva, frustração, né? Que estavam com vocês, tristeza, tudo que estava envolvido. Imagina que todos os seus sentimentos podiam crescer de 0 a 100%. Ou seja, 100% é a máxima capacidade que vocês poderiam sentir. Então, em algum momento foi pequenininho, né?
Você sentia, vinham pensamentos, não, melhor não digo nada, pra quê? Vou desanimar, vou trazer tensão à toa, vou tirar a esperança, vou tirar... Coisas assim, devem ter, tipo... E aí crescer mais, crescer mais. Vocês devem ter conseguido dar conta de falar quando aquilo já era bem evidente para vocês, mas ainda não era grande o suficiente como para um momento estourar e dizer: é sua culpa por isto, e não sei quanto, porque não sei você, não sei quanto, você o outro, porque a vida, porque eu que não sei o quê. Não. Mas se tivessem deixado crescer mais, provavelmente não teria sido tão rico como foi a conversa de vocês. Porque quando fica grande demais, é energia. A energia explode, é diferente de... Transborda, é difícil, né? Transborda. Então, ou ela é jogada para fora, contra o outro, as coisas, as pessoas, ou contra nós, uma doença, por exemplo. Então, no caso, vocês ainda estavam em tempo da conversa. Então, a dica aqui é: tem sentimento sobre estas questões para os casais que acompanham? Então não deixa crescer mais, traz essa conversa. Muitas pessoas podem talvez dizer: mas como trago? Eu não sei como trazer. Então começa com isso. Chama para o parceiro, parceira e diz: olha, tem uma conversa, quero conversar com você sobre este tema. E não sei bem ao certo como fazer isso. Começa com isso, já é o início. E aí continua com o que vier. E é algo difícil para mim trazer, não sei fazer isso, porque eu não quero ferir você. Porque eu não quero parecer pessimista. Porque eu tenho muito medo. E aí você continua não somente sendo conduzido com a mente, mas com o coração. É medo que sente, traz esse medo. É tristeza, traz as lágrimas. É ser vulnerável, né? A gente precisa aprender a ser vulnerável. Para mim, eu acho que desse período de tentante tem sido a maior lição, Tânia, porque eu sou uma pessoa naturalmente positiva, naturalmente mais otimista, muito grata. Então, quando eu me vejo nesse lugar dos sentimentos ruins, eu não me reconheço muito, então eu tenho muita dificuldade de senti-los, então eu sempre tento fugir deles. Eu acho que o meu grande exercício tá sendo isso, de entender que a gente vai passar por eles, né? Que eles precisam ser reconhecidos, que eles dizem algumas coisas sobre nós, sobre as situações que a gente tá vivendo, que eu não preciso ficar ali abraçadinha com eles para sempre, né? Mas que eu preciso sentir que faz parte também da minha história reconhecer e aprender a conviver com eles, né? Porque eles são muito poderosos em transformar essa energia em outras coisas, né? Sim, e os sentimentos são energia, e quando essa energia é usada, ela vai embora. Ela não vai embora se não é usada. Então, os sentimentos que estavam, por exemplo, em você antes dessa conversa foram usados para a conversa. Então, ela não fica. Vocês provavelmente, depois dessa conversa, devem ter sentido um grande alívio. Muito. Essa é a sensação de: uau, eu usei toda essa energia que estava aqui atolada dentro de mim. Então ela não fica, não tem como você ficar abraçadinha depois de tê-la usado. Os sentimentos são assim, eles têm uma missão. Eles vão lá, cumprem a missão e dizem: tchau, tchau, nos vemos quando você precisar novamente. E que bom que eles estavam. E aí, isso muda a nossa perspectiva sobre os sentimentos, porque se eles não estivessem, vocês não teriam tido coragem de ter essa conversa. É porque o desconforto que gerava ter tanta energia acumulada é que moveu a energia. Foi direcionada para aquilo que ela foi criada. Essa conversa, essas questões. Esse tipo de energia, essas tristezas, medos e raivas que surgiram em relação a esse tema, não poderiam desaparecer se você faz uma viagem para se distrair. Vai para a academia para liberar energia. Não, isso seria um alívio momentâneo. Mas como não foi criado para isso, volta de novo. Então, a forma como nós nos vamos relacionar com nossos sentimentos é sobre o significado que damos a eles. Enquanto nós dizemos, eles são ruins, eu vou me relacionar com eles como se fosse algo maligno, ruim, que eu preciso de ficar longe. Enquanto eu digo, sentimentos são energia neutra e útil, né? Cada uma das energias da raiva, do medo, da tristeza, da alegria,
tem um tipo de vibração, de energia, de informação específica que me leva a fazer coisas diferentes, né? A tristeza vai me levar a olhar para dentro, o medo vai ampliar minhas perspectivas, minha audição, meu olhar para enxergar mais possibilidades. A raiva vai trazer direção, foco, comprometimento. Cada energia, ela tem uma informação específica. Então, se eu percebo que sentimentos são energias arquetipais que despertam em mim superpoderes diferentes, o superpoder de, por exemplo, olhar para dentro, me comprometer, ampliar minha visão. Então, eu vou me comportar a partir do significado que eu dei. Dessa maneira, eu não tento fugir deles. Se eu enxergo que são superpoderes, meus sentimentos, eu não tento fugi-los. Ao contrário, eu os aciono para a minha utilidade, para criar aquilo que é importante para mim. Então, nós nos relacionamos com as coisas a partir do significado que damos a elas. Muito lindo isso, Tânia. Obrigada. E eu queria falar também de um outro tema que você traz, que são as expectativas. E é uma palavrinha que uma mamãe, de fato, convive ali muito de perto, né? Porque a gente falou aqui sobre a minha passagem, né? Minha jornada como tentante, mas a mãe também tem muita expectativa, né? A gente falou dessa coisa de nasce um bebê, nasce uma mãe, e a gente se coloca nesse lugar de eu vou dar conta de tudo, eu preciso saber tudo, né? Isso aqui depende de mim, dessa responsabilidade. E a gente esquece que muitas vezes a gente também está aprendendo, né? Está se adaptando, está se descobrindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa gestão. Como é que a gente faz a gestão dessa expectativa? Sim. Uau, e a maternidade, né, é a grande portal de perceber assim, a diferença entre expectativas e realidades. Então, muito do que o motor que mais gera expectativas tem a ver com a não presença. Né? Expectativa é estar o tempo todo desenhando a vida que nós imaginamos que será perfeita, a promessa da felicidade. Quando criamos expectativas, se vamos para um lugar mais profundo, é parte da nossa criança ferida. Né? Tipo, agora sim, a terra quando prometida. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Isso, é quase, não estou presente para o que está agora. Eu estou, um lado infantil meu, está olhando e vibrando, tendo uma felicidade antecipada por um suposto um parquinho de diversões, o palácio perfeito da Disney, que será apresentado para mim diante dessa situação. Uma projeção nessa realidade. Sim, né? A procura da felicidade. Não, mas é um olhar infantil sobre isso. E ao mesmo tempo é inevitável se é um sonho. Né? Por exemplo, você quer muito ser mãe. Como lutar com suas expectativas? Você também está envolvida com muitos elementos de crianças, de quartos de bebês, e você pode estar convivendo com muitas expectativas também, que vêm todas grávidas, imaginando, felizes, porque deve ser o momento mais lindo, né? Ir na loja e desenhar o quarto perfeito, então deve conhecer muitas mais nesse momento de expectativas, né? É inevitável se contagiar desse ambiente. Como? Vai ficar assim, não, posso criar expectativa. Não vai, mas sabe aquela trilha sonora que estávamos falando sobre as vozes que vão nos machucando e nos autodepreciando e que a autoobservação vai trazer, opa, olha só essas vozes que estão na minha cabeça. Essas vozes não sou eu, mas estão o tempo todo na minha cabeça. Então vou desassociando, percebendo cada vez mais a autoobservação, a mesma coisa com a expectativa. Porque essas coisas são dois lados da mesma moeda. Parece que pelo fato de minhas expectativas serem bonitinhas, elas não serão dolorosas, mas são porque não estamos falando de realidade. Enquanto eu estou vivendo apenas expectativas, eu não me relaciono com a realidade. Existe algo mais infantil, né? Isto é muito infantil. Né? É inocente e infantil mesmo, porque eu quero desta maneira eu fujo da realidade que eu tenho e eu entro num mundo de fantasia, é uma fantasia expectativa. E ela é inevitável de ser criada.
Então, o que eu preciso ainda soma com as comparações, né? Porque no caso da maternidade, a gente sempre tem alguém, uma amiga que fala, ai, meu bebê dorme a noite inteira. E aí você fala, será que esse momento vai chegar? E você fica esperando por ele, né? Fugindo da dura realidade de que mas vai ficar cada um imaginando, tem um tempo, já quero né? que nasça, sentir o cheirinho, achando que vai ser só cor-de-rosa, andar com um carrinho que acabou de comprar, ou coisa assim, é inevitável. Eu fico imaginando, assim, que tivesse um filho, eu ficaria imaginando ele num como chama aqueles slings, que acho tão lindo, sabe? E aí ficaria é inevitável que essa imagem não venha na sua cabeça. Mas novamente está o mesmo exercício, é a autoobservação. Opa, olha só, acabei de ter, né, uma fantasia de como poderia ser a situação. Entendi. Essa é uma expectativa, essa não é a realidade, vi. Assim, do jeito que ela apareceu, eu posso deixar ela ir embora. Com gentileza. Porque também se eu vier e vai falar assim pra mim mesma de ai, para, eu tô tendo expectativas demais, eu vou sofrer demais. Aí já vem a outra voz autodepreciativa, autojulgadora. Não, olha com gentileza, olha, tô criando muita expectativa. Eu sei que expectativa não é realidade. E eu criei essa expectativa. Ok, tô vendo ela. Eu tô de olho e me lembrando que isso é uma história. Entende? É inevitável, nós somos máquinas de criar histórias. Então, ficar lutando para não criá-las é um gasto de energia à toa. Agora, se você pode constantemente se lembrar que aquilo são histórias, pode não acontecer, dependendo de quanto fantasiosas elas são, mais difícil elas de acontecerem, então ok, eu só tenho que lembrar que é. O problema é quando aquilo se torna minha realidade, é um fato, tem já hora e data marcada. Isso é muito dolorido, porque eu vejo a fantasia uma hora a realidade e a fantasia se encontram e você percebe o que está acontecendo e o que não. E aí vem um grande luto, né? Até às vezes uma crise existencial pelo que está acontecendo. Nossa, aquilo, né, em caso da maternidade, aquilo que eu tanto sonhei está sendo um pesadelo. Quantas mães relatam algo assim? Sim, a minha próxima pergunta era exatamente essa. Eu vi um post seu falando sobre a questão da crise existencial e eu acho que a maternidade passa um pouco por esse lugar, né? Não só por conta da expectativa, mas porque a mãe se vê numa identidade completamente diferente daquela que existia até então, né? Você tem novas responsabilidades, novos papéis, uma nova agenda, uma nova prioridade. Então, como a mãe pode lidar com essa crise existencial de uma forma mais leve, se é que leve é a palavra aqui? Porque aí vem a crise, né? Porque a crise, geralmente, ela vem muitas vezes para trazer novos começos. A crise, ela destrói coisas para poder abrir espaço para poder se reconstruir coisas novas. Então, é isso relacionado à nossa própria existência. Como as crises existenciais, elas acontecem quando nós criamos assim uma sequência de acontecimentos da nossa vida, da nossa existência. Estamos vivendo, isso já até é um pouco diferente da expectativa. Eu estou criando a minha realidade, me relacionando com a minha realidade, mas seguindo os padrões atuais, por exemplo. Estou seguindo uma carreira de executiva numa empresa. Estou me relacionando com isso. Nos anos atrás eu fui criando a minha carreira e seguindo cada passo que eu tinha planejado. De repente, eu naturalmente posso traçar uma linha baseada nos padrões do que eu estava vivendo. Então, minha vida estava assim, estava indo nesta direção, eu penso que vai continuar nessa direção. E de repente, por exemplo, eu engravido. E aí, só com a própria descoberta da gravidez, muitas vezes uma crise existencial. Porque, peraí, pode estar até feliz pela vinda da criança, ou em pânico com isso. Mas o fato é, aquilo que eu estava construindo e aquele mundo que eu estava desenhando, ele se desvaneceu. As estruturas caíram por completo. Então, a minha existência passou a entrar em uma crise, porque agora eu não sei para onde vai ir, eu não sei esse novo caminho, eu só sei ser executiva, e aí agora como que vou criar um filho, eu prefiro ser gestora de 400 pessoas do que um bebê vulnerável que estará comigo por décadas. Então o que eu faço? Então é a crise existencial, geralmente tendemos a
a criar muita resistência, né? Parece que vai ser eterno, parece que essa sensação de caos, porque é inevitável. Não sei como se vive uma crise existencial, sei lá, tomando um chá só na tranquilidade. Mesmo que eu gravei um vídeo sobre crise existencial tomando um chá, mas será depois da crise existencial, como eu estava escrevendo já os aprendizados. Mas que no momento que acontece, a sensação que você tem numa crise existencial é que você quer se agarrar de alguma coisa porque tudo está se desvanecendo. Tudo está caindo e você, socorro, quero me salvar de algo que traga um mínimo de estrutura do meu mundo. Então, mundo que você conheça, né? Que você reconhece, que você construiu, que foi construído para você, seja como for. Mas com nossa resistência é que nós perdemos a chance do que pode vir a ser a partir disso. Porque enquanto lutamos com essas crises existenciais que acontecem quando algum tipo de acontecimento muda a direção da nossa existência, um filho, por exemplo. Então, nesses casos, ao invés de ficar lutando, mas eu queria que fosse diferente, mas agora que eu faço? A melhor coisa que nós podemos fazer, e que eu percebo que cada vez estou me levando a essa postura, é de me entregar às crises existenciais. É natural, de que eu vejo cada vez mais natural ter o choro, a dor do luto de algo que estava construído, desenhado, predefinido, se desvanecer por completo. Às vezes não é nem sequer algo que alguém destruiu, mas que você mesma decidiu. Sei lá, até às vezes dar uma pausa na carreira para poder se dedicar a um ano na maternidade, por exemplo. Então, só com a tua própria decisão, pode ser que você entre numa crise existencial. Então, se permitir sentir sobre a dor de algo que era importante para você, para abrir espaço para algo novo. Em vez de lutar como poderia ter sido. Como poderia ter sido. Então, entrega a dor para que a partir da dor, aquilo que é mais importante para você nesse momento possa surgir. Ao final, eu percebo que essa é a postura. Eu sinto que a crise existencial antes eu via como um monstro. Agora vejo como uma grande rainha sábia, assim, de um outro reino. Eu tô com meu reino, tudo bem estruturado, e de repente tocam as trompetas e eu, oh meu Deus, tá chegando aqui o reino da crise existencial. De repente eu abro as portas assim, ela tá aí com todos os seus soldados que vão destruir. E antes eu dizia, não, aqui você não entra, não quero. E uma vez que ela entrava à força, eu ficava desesperada, achando que ia durar a vida inteira. Hoje eu digo, tá bom, então chegou. Abro os portões e digo, por favor, pode entrar, desfaça todas as minhas ilusões sobre o que acreditei que ia ser daqui pra frente. E aí tem o luto, tem a dor. Mas eu percebo, quanto mais você envelhece, mais você percebe que crise existencial acontece não uma vez na vida, é uma atrás da outra. E quanto mais você está num caminho de autoconhecimento, de transformação, de ressignificação, mais crises existenciais, porque você cura, se transforma. Você vai se desafiar o tempo todo, né? Se questionar vai ser um inquieto, né? Como a gente falou. Exatamente. Tu vai ressignificar muita coisa que fazia sentido não faz mais. E você vai ter crises existenciais em relação a amigos, familiares, sua casa, relacionamento, você mesmo, seus pensamentos, sua carreira, uma e outra vez. Então agora já é mais rápido. Toca aí as trompetas da rainha. Isso. Aí, Vossa Excelência, está aqui a sua serva, entre, passe, destrua, né? Por favor, seja o mais rápida e cirúrgica possível, né? Quanto menos resistência, menos armas, menos resistência para permitir isso. Então aí abrir um espaço para esse luto, para depois dizer, tá, o que restou? Porque essa rainha da crise existencial sempre deixa algumas peças. Aí você fala, opa, todo o meu castelo se destruiu, mas esta torre ficou. O que é essa torre? O que eu faço com ela, né? Isso. A partir daqui começo a construir. Isto ainda fica. E isto o que é? Que faz sentido para mim a partir dessa crise existencial. Então, a partir daqui eu reconstruo. Porque, Tânia, mas afinal se vai estar sempre a crise existencial vindo, então para que eu vou construir novas ideias de vida para mim? Porque senão a tua vida fica totalmente estagnada. Você precisa construir a sua vida? Precisa. Até que novamente seja destruída, sim. E isso uma e outra vez.
Isso que move a vida, a gente construir, evoluir, dar o próximo passo, tá sempre mesmo sabendo que vai desconstruir tudo em algum momento. É lindo, porque a gente escuta a palavra luto e ela é chocante no primeiro momento, né? Principalmente quando você fala de maternidade, né? Porque são duas coisas que parecem opostas, né? A gente tá falando do melhor momento de vida, de um momento de amor. E aí quando você fala de uma crise existencial, de um luto, você fala, epa, parece que as coisas não estão conversando. Mas faz parte desse processo também, né? Isso que você falou, é destruir para reconstruir, né? É a gente viver esse luto da pessoa que foi até aqui para construir uma nova, né? Uma nova vida, uma nova possibilidade também, né? Isso, e é inevitável, porque assim como raiva, assim como alegria e tristeza, por exemplo, podemos sentir ao mesmo tempo, não são opostos, podemos sentir-nos. A saudade é um bom exemplo disso. Saudade... É ruim ao mesmo tempo, né? Saudade é uma pequena porcentagem de raiva de alegria com tristeza. É ao mesmo tempo, tipo, saudades. Tipo, dá uma tristeza e uma alegria ao mesmo tempo. Quem diz que são opostos? Não são opostos. Da mesma maneira, luto e a celebração de uma nova vida está ali. Porque é uma morte da mulher. Uma parte dela pausa e morre nesse momento para abrir espaço para um novo ser que está vindo. Isso é inevitável. Porque, veja só, você vai passar por... Cada mulher vai ter uma gravidez diferente, um cenário diferente de vida, com possibilidades, com facilidades ou dificuldades totalmente diferentes. Mas uma coisa é fato, você não vai ter nem sequer um te amo mamãe até o ano de idade. Então, a gravidez, os meses trocando fraldas, carregando, assim, movido pelo amor de mãe, movido, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum tipo de retorno para você dizer. E quando ele me diz, ele me diz, ou ela me diz, te amo, mamãe, aí parece que, ficou renovado. Não tem nada disso, vai ter só choro, grito e um monte de outros desafios. Então, é claro que é em partes uma morte. Porque existe, Tânia, inclusive uma culpa, né? É tão importante a gente falar sobre esse tema e por isso que eu gosto muito, né, desse espaço aqui de conversa, porque a mãe muitas vezes ela se sente inclusive culpada, né? Porque ela fala, gente, eu deveria estar vivendo o melhor dos sentimentos, né? O amor, a alegria, a compaixão, e ela se vê ali naquele momento de luto, né? De ressignificar ali a sua existência, a sua identidade, e a gente fica um pouco com essa culpa também, né? Então é muito importante a gente desmistificar isso, que isso faz parte do processo, né? Sim, e aí onde muito dessa culpa vem sobre o quanto a gente julgou nossos pais, nossa mãe, né? Quanto mais você julgou sua mãe, mais difícil vai ser você não se julgar. Porque em algum momento na infância nós temos pensamentos quase inconscientes do tipo, tá sendo uma má mãe, eu vou ser melhor que você. Eu seria uma melhor mãe para mim do que você. E aí quando estamos de frente com a realidade, aí muitas vezes é o momento que mais podemos entender ali a nossa mãe, que é muita coisa para poder lidar. Então esse deveria tem muito a ver sobre quantas coisas a gente já criou, quanto mais cruéis podemos ser com outras mulheres, com outras mães, com nossa própria mãe, da mesma maneira seríamos com nós mesmos. É, porque é uma loucura. Às vezes eu vejo muitas vezes mães julgando mães. Aí você fala, gente, você tá passando por isso, né? Você sabe o quão difícil que é. Mas eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né? A partir da nossa própria lente, né? A gente acha que o que a gente tá fazendo é tão certo, a gente quer tanto essa validação, que a gente julga quem tá fazendo diferente, né? Às vezes julgamos com a ideia de tentar ter a sensação de que eu estou fazendo certo. É quase como uma forma de se aliviar. Uma autoprovação, né? Tipo, se eu consigo ver que a outra mulher está fazendo errado, é porque eu estou fazendo certo. Mas isso vem do mesmo lugar. De, queria poder fazer bem, queria não errar. Por que toda essa pressão, né? De tantos julgamentos que já trouxemos muitas vezes até para nossas mães. Que carregamos, né? Assim, que mãe, até... Tem tantas coisas que acontecem mesmo que podemos dizer, meu Deus, a mulher não nasceu para ser mãe, ou ela não deveria ser mãe. Mas eu acredito que cada mãe dá o melhor que pode. E às vezes o melhor que pode dar, diante dos meus olhos, diante dos teus olhos, pode ser pouco suficiente. Mas é o melhor que ela pode dar.
o amor ao outro é um transbordar. Então, quando não há amor dentro de mim, como poderia transbordar para meu filho? Então, novamente, essa gentileza para nós mesmos, quer fazer algo mesmo bom para seu filho. Então, ame a si mesmo, ame a si mesma, ao ponto de que seu amor transborde para ele. As autocobranças vai tirar a fonte de amor que poderia dar a seu filho, a sua filha. Que precioso aprendizado de que desde muito pequeno, ainda só sentindo no corpo energético, nem o corpo mental está muito maduro do bebê para entender, mas o corpo energético já entende, se ama e se ama. E desse amor que transborda, chega até ele. Isso já é algo tão precioso para fazer, autogentileza. E se você sente que não está dando conta, né? Desde a gravidez, não está dando conta, está vomitando sem parar, não está dando conta. Aí você pode até dizer, né? Sinto muito, não estou dando conta. Primeiro começa com você aqui, ó. Não estou dando conta. Isso. E aí você desce. Sinto muito, não estou dando conta. Né? Mas começa com você para depois ir para seu filho. Muito lindo isso. E eu acho que é muito bacana a gente ter esse olhar também para o casal com esse bebê recém-nascido, né? A importância dessa comunicação, desse autorrespeito, dessa autogentileza, desse casal que também está se readaptando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância da comunicação nesse momento, né? Do puerpério, dessa adaptação familiar, da importância de a gente dialogar dentro de casa, pai e mãe também, para conseguir construir esse ambiente mais tranquilo e de mais amor para o bebê, que a gente percebe que sente quando os pais estão mais estressados, estão mais cansados. Você trouxe aqui, né, a energia passa para o bebê, né, não tem jeito. Sim. A minha sugestão aqui é respeitar os círculos concêntricos. O que seriam esses círculos concêntricos? Seria a ordem desse amor. Então, que começa com você, no indivíduo. Em segundo lugar, e aí é onde tem muita diferença para muito do senso coletivo, que é, segundo lugar, não é o filhos. Segundo lugar, é o relacionamento. Então, esse transbordar do amor individual vai para o seu parceiro, sua parceira. É ali onde flui amor em segundo lugar, como segunda prioridade, para depois ir aos filhos. Isto aqui, em meu país, é quase um sacrilégio, porque, não, primeiro lugar os filhos, depois eu, de terceiro lugar, meu relacionamento. Mas não é assim, porque na prática, as memórias que isso deixa são catastróficas de mudar a direção do amor nesse sentido. Porque quando o casal ele está conectado, cria-se um ambiente muito mais amoroso, gentil, cuidadoso e seguro para a criança. Mas se o casal não está conectado, está cheio de conversas pendentes e o foco está sendo, por exemplo, sua criança, inevitavelmente, no dia a dia, nas interações, é só indireta. Ou até pior disso. Termina quando a criança cresce, já virando a criança quase o interlocutor. É que seu pai, né, aquele tipo de pessoa que não sei o quê, ou sua mãe, não vai fazer que nem sua mãe que é não sei quanto, não sei quanto. A criança percebe que está no meio dos dois e desde pequena termina desenvolvendo habilidades que não são nada saudáveis para ela para esse momento, para intermediar a própria relação do pai e da mãe. Sem contar que, se no caso deles separarem, que é o que vai tender a acontecer se eles não estão conectados entre si e a criança está no meio, que a criança vai sentir o quê? Falhei. Não fui um bom mediador, um bom interlocutor. É só perguntar quantas, hoje adultos, se sentem responsáveis pela separação dos seus pais. Muitos acreditaram que era sua responsabilidade, sua culpa, que não conseguiram salvar a relação dos seus pais. Então, quão importante é, primeiro para a vida do indivíduo, a conexão consigo mesmo, e para a vida de cada indivíduo, a sua relação com seu parceiro ou sua parceira. Fazer isso na frente dos filhos, o mais importante seria evitar fazer isso. Não que esconder as crianças que existem conversas difíceis entre os pais. Não é para esconder que isso existe, mas para evitar que aconteça na frente deles.
que as decisões, né, importantes sejam feitas em conjunto, né? Em conjunto, que as crianças tenham a consistência e o ambiente seguro de perceber que a decisão que um pai, que uma mãe trouxe é algo que já está alinhado entre o pai e a mãe. Que uma mãe falando, pode, filho. E aí o pai depois briga, por que você está fazendo? A mãe que deixou. Mas por que você deixou? Né? Quais são os acordos? E esses tipos de acordos, as fronteiras, elas são criadas entre o casal. Então, isso seria, né, importante que as crianças saibam que os pais sentem, que não reprimem os sentimentos, que eles têm conversas difíceis, mas que não seja feito na frente deles. A mesma coisa, a expressão dos sentimentos. Não, eu vou ter explosões de raiva ou de tristeza diante do meu filho, para ele saber que eu também sinto. Sim, é importante que a criança saiba que você também tem sentimentos, mas você é um adulto e vai fazer isso em um ambiente seguro. Se aquilo que você está sentindo é grande demais, ao ponto que nem você, até feriria você esse sentimento, feriria um outro adulto, porque isso com certeza vai acontecer com uma criança, e vai reforçar a ideia para a criança de que sentir é ruim. Então, expresse para a criança os sentimentos que ainda estão num tamanho bom o suficiente como para se expressá-los de forma clara, sem que os assuste. E aquilo que for grande demais, procura num outro espaço, na terapia, com pessoas, um ambiente seguro, no relacionamento para conversas difíceis. As crianças são altamente sensíveis. Elas aprendem muito rápido, por isso que a gente sabe que criança, quanto mais pequena mais rápido aprende um novo idioma. A mesma coisa sobre conflitos, a mesma coisa sobre pessoas que não sabem se relacionar bem com seus sentimentos. Aquilo chega 10 vezes mais forte para uma criança. Ter cuidado em relação a isso. E se em algum momento você não deu conta, né, ser gentil com você mesmo, até na frente da pessoa, da criança. Sinto muito, filho. Acabei de ter uma explosão de raiva que eu estava guardando aquilo. E aí a criança percebendo o quanto você está sendo gentil, pedindo desculpas pelo que acabou de acontecer, para que a criança saiba que tem essa referência. E também que perceba que a própria mãe vai cuidar. Da próxima vez que eu sentir algo assim, eu vou fazer em um outro momento, né? Trazer esse cuidado. Não tem a ver sobre ser perfeitos. Tem a ver sobre ser vulneráveis e cuidadosos também, quando estamos falando de uma criança. E de falar, né? Porque eu acho que a mulher no puerpério ali é muito importante, né? A gente se colocar nesse lugar vulnerável de que está aprendendo, de que precisa pedir ajuda. Sim. E de delimitar também o seu espaço, né? Eu ia comentar isso, como é que a gente transborda essa comunicação para a família, para a rede de apoio, porque muitas vezes as pessoas têm famílias próximas que ajudam a passar por esse momento, né, que estão ali, mas também muitas vezes a gente tem a rede que palpita, que critica, que quer fazer por você. Então, como é que a gente pode ser gentil nessa comunicação, delimitando esse espaço que também é de aprendizagem do casal, né? Sim, acho que tem duas posturas, né, para lidar com isso. Uma postura é infantil, que é eu estou esperando, imaginando que os outros deveriam saber o que fazer ou não fazer comigo. E aí, como uma postura de vítima e infantil, se eles não fizerem o que eu estou imaginando, me ajudarem naquilo que eu quero que me ajudem, ou não ultrapassarem a barreira imaginária da minha mente do que deveria ser a fronteira deles, então eu tenho ali ótimos insumos para julgá-los e dizer como eles estão errados. Ai, que minha vida é um inferno, por causa deles eu estou assim. Essa é uma postura infantil e de vítima. E outra é uma postura adulta, que pode trazer com clareza isso. As pessoas são movidas por amor e muitas vezes não sabem qual é a fronteira. E as fronteiras para cada pessoa é diferente. Algumas pessoas vão querer que sejam super ajudadas. Por favor, gente, me diz como fazer, né? E vai dizer para pessoas que confia. Outras pessoas têm pedidos super claros. Tem uma amiga que ela pediu para toda a família e amigos
nem mandar mensagem, nem ligar, nem fazer nada durante um mês, que ela queria se relacionar com a criança, junto com seu parceiro, e passarem por tudo que precisarem saber, mesmo que seja difícil, por um mês, e caso ela mudasse de ideia, ela iria falar. Então ela fez esse comunicado. De forma clara, né? De forma sem clara. Dúvidas. E sabe o que? Como fazer isso de uma maneira que não fere? Se você não sabe como fazer isso de uma maneira que não fere, então começa com isso. Fala, mãe, eu tenho um pedido para fazer para você e a verdade é que eu nem sei como fazer porque eu não quero ferir você. Eu sei quanto você me ama e quanto você quer me ajudar. Imaginando que fosse a mãe, né? E eu falei assim, tem uma forma que eu acredito que é a melhor que você pode me ajudar. É desta maneira, até este ponto. A mesma coisa com amigas, com vizinhas, com familiares. Trazer esse comunicado e dizer também que você pode mudar de ideia. Por enquanto, esta é a minha ideia. Se eu mudar de ideia, posso te procurar? Exatamente, porque às vezes é uma falha de comunicação, né? Eu tive uma amiga que também viveu um pouco disso. Ela queria muito a ajuda dessa família, mas ela não queria pedir. E a família ficava nessa também, não vou ajudar porque eu quero dar um espaço. Então, assim, ninguém fazia aquilo que estava com desejo de fazer porque fica com medo de ferir o sentimento ou de invadir um espaço. Mas quando a comunicação é clara, a gente quebra essa objeção, né? A gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Isso, porque não tem regras. Cada pessoa tem limites diferentes e tem necessidades diferentes dia a dia. Então, cada pessoa vai... Como que eu vou descobrir teus limites? Só se você me disser. Então, na postura infantil, eu tenho ali um monte de insumos para criar dramas, me vitimizar e culpar os outros. No outro, não. No outro não tem dramas. No outro, eu me responsabilizo pelo pedido que eu fiz e, como adulto, posso mudar de ideia e o outro pode estar ou não disponível para isso. Mas eu posso pedir ajuda explícita sobre como quero ser ajudada. E isto é uma postura bastante responsável. Porque aí eu não tenho mais um espaço, uma brecha para culpabilizar o outro. O que máximo que eu posso ver é se meu pedido está funcionando ou não funciona. E aí, se não funciona, se pedir, me deram isso não funcionou, não atendi a minha necessidade, então eu percebo que algo no meu pedido pode mudar. E aí eu refaço meus pedidos. Então é isso, se responsabilize pelos seus limites e pelas portas que você abre para a ajuda que você vai ter durante esse momento. E a gente pode fazer isso de forma gentil também, sim, né? Sim. E eu queria falar que, na verdade, essa comunicação de forma gentil, respeitosa e clara, ela vai acontecer ao longo de toda a vida, né? Você tem um filho que hoje já está um pouco mais velho, certo? Sim, tem 21 anos. 21 né? anos, sim. Já é um homem, né? Sim. E ao longo de toda a vida você teve essas conversas com eles. Eu acho que tem uma questão de a gente também saber respeitar a personalidade e o papel individual de cada um deles. Como você vem conduzindo essas conversas com o seu filho ao longo dessa jornada de maternidade? Ela foi mudando muito porque a partir da premissa de que a comunicação algo que transborda de dentro para fora, quanto mais amor houve dentro de mim, mais gentileza houve dentro de mim, mais isso pode se expressar na minha relação com meu filho. Então, a minha jornada de autoconhecimento acompanha também a minha jornada de conexão com meu filho. Quando ele nasceu, não é a mesma coisa que agora, né? E não era a mesma coisa quando ele era criança e agora que é um jovem adulto. Então, a jornada foi mudando à medida, e a nossa conexão foi mudando à medida que eu fui mudando e que ele foi mudando. Porque falar com uma criança de 2 anos, com um adolescente de 13, um jovem adulto, independente, que não mora mais comigo, nem depende de mim, de 21 anos, é totalmente diferente. Né? Totalmente. Semana passada estávamos conversando e aí eu proponho, quando nós estamos na mesma cidade, que ele viaja bastante, tem uma vida meio nômade, e quando estamos na mesma cidade, eu proponho para nos encontrarmos, ou ele propõe também. E geralmente eu proponho alguma coisa que seja muito, que tal dia e eu convido para fazermos tal coisa e podemos fazer tal coisa, e eu crio uma série de programação muito incrível, conveniente, uma grande oportunidade para ele fazer coisas. E aí ele me deu um feedback dizendo assim: mãe, você percebe que cada vez que você me convida, você tenta fazer
com que seja um convite inegável. Irrecusável. Tipo, que tal se assim, assado, basta, falta pôr fogo de artifício. Um dia uau. Sim, um dia uau. Mãe, me parece que isso às vezes é uma manipulação. Como se você não aceitasse a possibilidade de que possa dizer não. Sabe o que eu gostaria, mãe? Que você mais me dissesse, filho, eu gostaria de ver você. Que tal se nos vemos domingo? Você está livre domingo? E posso dizer que sim, que não. Podemos programar juntos as coisas, em vez de você me vender a ideia de estarmos juntos. Nossa, eu falei, meu Deus, é mesmo, é como um medo de dizer não, porque um jovem, agora 21 anos, e tem a namorada, e tem muitos amigos, e tem muitos projetos, e eu quero vê-lo, e a gente não mora mais juntos, e a gente ficou muito grudado por muito tempo. Então, internamente, tipo, a manipulação da Maia aí, né? Inconsciente, né? Porque tava querendo criar esse dia especial, esse dia divertido. Claro, né? Mas olha só, né? Agora com um jovem adulto que coloca seus limites, não é mais possível me comunicar dessa maneira, né? E ainda mais Israel, que é um jovem bastante consciente sobre a comunicação, sobre os limites, sobre o que é ser adulto, ser responsável pela sua própria vida. Então, aí nesse caso, outra forma de comunicar. Porque fazia todo sentido quando era criança. Sim, vamos passar um dia juntos? Que tal vamos para fazer o teatro e vamos a passear? Sim, né? Tento fazer isso com um jovem de 21 anos. Não rola, não. Então muda totalmente a comunicação. Muito bom. E você contou recentemente para mim uma passagem muito bonita que vocês tiveram, né? Super recente. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa mudança do seu papel na maternidade, né? Que vocês conversaram recentemente. É muito lindo. Algo que eu não imaginava que existia e que está mudando totalmente minha perspectiva de maternidade, que é que eu posso me graduar no maternar. Uau! Como assim? No começo deu uma dor, um medo essa possibilidade. Como assim? Não se trata sobre não ser mãe, mas sobre maternar. Aconteceu na conversa junto com Israel. Lembro que não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas eu tinha sentido em algum momento algum tipo de culpa. Lembrei. Eu moro em Gramado. Eu por muito tempo morei aqui em São Paulo. E meu filho é nômade, mas vira e mexe, ele passa por São Paulo e eu vira e mexe venho a São Paulo devido às palestras, aos treinamentos. Em algum momento, ao perceber que ele sempre está vindo, e aí ele procura uma hospedagem, um lugar onde ficar, ou amigos, eu falei, sabe que eu vou alugar melhor um apartamento em São Paulo, que pode ficar de ponto base. E por mim, sozinha, eu não precisaria. Ficou por 2 dias, a própria empresa paga. Vou para São Paulo 2 vezes, máximo 3 vezes, mas assim, 2 noites de hotel, 3, 4 noites de hotel, um total por mês. Não precisaria ter um apartamento, mas eu pensei porque eu disse, poxa, eu tenho possibilidades e o mínimo que eu posso fazer como mãe. Meu filho é meu nômade, ele vem direto. A sensação de que eu deveria fazer alguma coisa para ajudar meu filho, já que ele é independente, não precisa de mim. Mas como assim não estou fazendo mais nada por meu filho? Eu tenho uma sensação de culpa, de tipo, não estou fazendo o meu papel. Ai, como assim? Todo filho sabe que pode chegar na casa da mãe quando puder, mas eu não moro num lugar que é fácil de acesso para ele, então posso fazer isso para ele. E aí, de repente, esses dias eu estava aqui em São Paulo e eu aluguei uma hospedagem e meu filho estava chegando em São Paulo e também precisava de alguma hospedagem. Me perguntou se eu conhecia, se onde eu estava tinha, sei lá, era um apartamento que eu tinha alugado e era só uma kitnet. E eu senti uma dor enorme, porque não aluguei um apartamento maior com um quarto extra para meu filho. Eu não sabia que ele ia estar livre em São Paulo esses dias, porque se agenda ele sim de repente, que nem a minha, mais do que a minha. E aí, de repente, eu me emociono e começo a chorar. E falei para ele, nossa, filho, eu tô sentindo uma espécie de culpa. Que eu deveria ter alguma coisa, uma base para você. Eu deveria até mesmo eu fiquei pensando, eu deveria até mesmo de dar de presente um apartamento, alguma coisa eu deveria fazer. Ela falou assim para mim, mãe, sabe por que você está sentindo essa dor? Porque você não percebeu que eu não sou mais uma criança. Agora eu sou um jovem adulto. E você precisa se graduar como mãe, como maternar, na maternidade. Você é minha mãe, mas mais do que nada, você agora é minha ancestral.
Uau! Porque a mãe é tipo, né, o seguro da minha mãe, eu sou pequenininho, aqui está minha mãe juntinho, minha mãe, o que a gente pensa, né? Mãe e filho, coisa grudada, né? Mas quando a gente pensa em ancestral, né, se bem na visão da constelação familiar, a gente vai ver, né, se desenho assim minha ancestralidade, vou ver aqui a minha mãe segurando do meu ombro esquerdo, me dando força, mas de trás, eu vendo para o futuro da minha vida. Esperando que minha mãe cuide de mim. Sinto a força dela, mas atrás de mim. E aí, ele me disse, agora você é minha ancestral. Que lindo. E eu falei assim, já pensou, mãe, você fazer algum tipo de comemoração de graduação de mãe? E eu falei, que ótima ideia! Eu vou fazer. Muito bom, muito bom. Eu me graduei, né, como mãe no sentido de ter que cuidar de um filho, né, pequeno, porque não é... Eu continuo sendo mãe dele, ele continua sendo meu filho. Sempre vai poder mas contar a maternidade, com você, né? isso, e pode contar sempre comigo, mas é de um outro lugar. Neste momento, falando sobre comunicação, agora tenho que me lembrar que na nossa comunicação, principalmente, estou falando com um jovem adulto, que, em segundo lugar, é meu filho. Mas não em ordem contrária. É essa ordem. É o jovem adulto, que além de ser um jovem adulto, é meu filho. Né? E aí muda totalmente a postura, totalmente a intenção da fala. É muito desafiador para mim, é novo. Uma mudança de perspectiva, total, né? Muito uma grande. Nova crise emocional, uma crise existencial acontece. Que é emocional também. Claro, eu comecei a chorar muito nesse momento, eu percebi. Durou 1 minuto o choro, mas foi tão rápido assim, a rainha, a Vossa Excelência da crise existencial já veio rapidinho. Avassaladora. Avassaladora, trouxe canhão, pá, chorei. E de repente uau, que precioso. Ou seja, os filhos nos ensinam a vida inteira, né, Tânia? A vida inteira. A vida inteira, muito lindo, muito lindo. Tânia, nosso papo tá uma delícia. Acho que a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso. São temas que eu amo também. Mas pra gente fechar, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho da sua leitura do nosso nome aqui, do Mãe Também Pode. Pra você, o que a mãe também pode? A mãe também pode sentir. A mãe pode se amar em primeiro lugar. A mãe pode ter crises existenciais e a mãe pode sobreviver a todas elas. A mãe pode recriar as estruturas dessas novas existências, se reinventar. Pode estar totalmente desmaquiada, desgrelhada e pode estar maravilhosamente arrumada. É um ser tão mutável, né? A mãe pode ser vida, pode gerar vida. E a mãe também pode, assim, uma e outra vez, nesse luto, morrer e renascer uma e outra vez, porque ela é pulsação de vida. Muito lindo. Tânia, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Eu amei o nosso papo. Acho que a gente trouxe muitos insights para as mamães que estão passando por esse momento, da importância desse sentir. Então, foi uma honra ter você aqui. Querida, muito obrigada mesmo pelo convite. Então, saúde aí pela... Saúde. pelo podcast. Amém pelo convite. Sou eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!